E segundo o empresário de Marcelo Groi, o Internacional procurou o goleiro que hoje atua na Arábia Saudita. O Inter que está atrás de um novo goleiro desde a saída do Kehler e a lesão do Ivan. E no vídeo hoje eu quero te contar um pouco mais sobre essa possibilidade. E além disso, também a reapresentação do Internacional no CT Parque Gigante por jogo já muito importante que o Inter tem nessa próxima quarta-feira contra a equipe do AS de Arapiraca pela primeira fase da Copa do Brasil. Então, só antes de começar esse vídeo aqui com novas informações sobre o Internacional, para a vinheta. Boa tarde, colorados! Começando aqui com novas informações sobre o Internacional. Só antes de começar com esse vídeo, não esquece de deixar o teu gostei, te inscrever no canal e ativar também o sininho de notificações, que é muito importante, tá bom? Começando aqui com as principais informações do Internacional no dia de hoje, eu quero começar aqui conversando com vocês sobre a representação do Internacional nessa tarde no CT Parque Gigante, treino que começou de maneira aberta e já com uma primeira curiosidade. Assim que a gente chegava ali na sala de imprensa dentro do CT Parque Gigante, a gente já se deparava com uma imagem muito legal que o Internacional colocou, porque desde o dia de ontem, desde a vitória do Inter por 3-2 contra o Grêmio, principalmente a direção do Grêmio, o técnico do Grêmio, Renato Portaluppi, coloca muito esse Grenal na conta da arbitragem, no Anderson Daronco, onde a gente sabe que teve erro para ambas as partes, tiveram erros, né, principalmente o Kahneman com Valência, diversos lances, né, chegaram a fazer um vídeo compilado de todos os lances que o Kahneman acabou fazendo no Ener Valência, e o Inter colocou dentro da sala de imprensa. O Inter pegou o telão da sala de imprensa ali do CT Parque Gigante e fez um vídeo de todos os erros de arbitragem contra o Internacional neste último clássico Grenal. Isso aí foi muito legal de perceber, inclusive por parte da direção do Internacional, que não está se omitindo nesse tipo de situação após a vitória por 3-2. Mas falando sobre a representação e sobre três coisas que eu tenho para conversar contigo, que tu deve estar querendo saber. Sérgio Rocher, Gabriel Mercado e Ener Valencia, os três titulares do Internacional que se tornam dúvidas para o jogo de quarta-feira contra a equipe do AS de Arapiraca. O Inter que viaja já amanhã, como todo mundo sabe, vai ser uma viagem muito desgastante, onde o Inter primeiramente vai ter que enfrentar 4 horas de avião e depois pegar mais um ônibus para chegar até Arapiraca. A gente está falando aí de um ônibus onde o Inter vai ter aí cerca de 2, 3 horas também dentro do ônibus. Então vai ser uma viagem bem desgastante, onde o Inter vai enfrentar um adversário que vai jogar bem fechado, num gramado horroroso que o Inter vai enfrentar lá em Arapiraca, num estádio mais acanhado também, né? Enfim, o Inter vai enfrentar diversas adversidades, não está programado chuva, isso aí é menos mal também para o Internacional, mas enfim, o Inter vai enfrentar alguns problemas para enfrentar a equipe do Asa. Mas falando primeiro sobre a situação de Sérgio Rocher, né, que era dúvida para o Grenal, ficou de fora e vai seguir fora. Não estará à disposição também do Internacional para esse jogo contra o Asa. Ela se recupera de uma fissura na costela. O Gabriel Mercado tem dores no joelho direito, no mesmo joelho onde ele saiu na partida ainda contra o Novo Hamburgo por 3-1, ainda no finalzinho ali do segundo tempo. Ficou de fora do Clássico Grenal, nem foi relacionado. No dia de hoje também ficou só na academia e é um jogador que também não deve atuar nesse jogo de quarta-feira. E a principal situação, Ener Valencia, que ainda no aquecimento do Grenal sofreu uma entrada muito forte do Fabrício Bustos, sim, isso aí é verdade. O Fabrício Bustos deu uma entrada criminosa no próprio Ener Valencia. Ele sentiu muitas dores. O próprio Eduardo Cudê, na entrevista coletiva, confirmou que o Ener Valencia jogou no sacrifício, tanto que ele sai ali nos 20, 25 minutos do segundo tempo e ele tem muitas dores no tornozelo. O tornozelo dele inchou e ele tem uma entorse no tornozelo, tá? E também é um jogador que não deve atuar contra o Asa nessa quarta-feira, a não ser que alguma situação mude ou a não ser que ele, Ener Valencia, queira viajar. E além disso, para o jogo do próprio fim de semana, onde é um jogo que não vale nada para o Inter, que é o jogo contra a equipe do Juventude, num jogo inclusive onde o técnico Eduardo Cudê deve colocar os reservas, também não deve estar à disposição na viagem para Caxias, tá bom? Outra coisa também que eu quero conversar com vocês, né, aí passando desse tipo de situação do CT Parque Gigante, porque é essas informações que a gente tem dentro do departamento médico, de resto é tudo que a gente já sabe, quero te falar aqui sobre a situação no gol, né? Muito bem sendo debatida a possibilidade do Inter buscar um goleiro. O próprio Magrão, há cerca de 2 semanas atrás, confirmou de maneira oficial que o Inter vai procurar um goleiro. O Inter chegou a ficar próximo, por exemplo, do goleiro Gabriel Vasconcelos do Curitiba, acabou desistindo na negociação, depois fez proposta para o goleiro Ronaldo do Atlético Goianiense. O Atlético também não aceitou a proposta, mas o Inter procura um goleiro desde a saída do Kehler, que foi para o Vasco, e da lesão do Ivan, que só deve voltar ali em meados de setembro, outubro, em função da lesão que ele teve na primeira rodada do Campeonato Gaúcho.
Dito isso, o Inter hoje só tem 2 goleiros, 3. O Diego subiu das categorias de base, mas ainda é um goleiro que, inclusive, joga na equipe sub-20. O Inter hoje tem Sérgio Rocher, que também está lesionado, e o goleiro Antony, além do terceiro goleiro, que, como eu te falei anteriormente, é o Diego das categorias de base. O Inter quer trazer um novo goleiro, porque o Antony ainda é um goleiro promissor e tal, mas é um goleiro muito seguro. Deu para ver muito nesse Clássico Grenal, e agora ele vai ter uma nova prova de fogo, que vai ser esse jogo na quarta-feira contra o Asa. Um jogo onde vai ser um gramado ruim, a bola possivelmente vai quicar bastante, ele vai enfrentar uma pequena área, aquelas que a gente já conhece de várias, aquela pequena área bem maltratada, então vai ser mais uma prova de fogo pro próprio goleiro Antony. O Inter que não tem boas experiências com goleiros assim pouco experientes. A gente lembra do caso do Daniel, lá em 2021 contra o Globo, onde tomou aquele frango que acabou culminando na eliminação do Internacional naquele momento. O Inter procurou um outro goleiro. Quem me confirmou foi o próprio empresário do atleta, que é o Marcelo Groi, ídolo do Grêmio, campeão da Libertadores com o Grêmio em 2017, campeão na Copa do Brasil com o Grêmio também em 2016, campeão gaúcho também com o Grêmio. Hoje está no Al Ittihad da Arábia Saudita, está encostado por lá, não vem jogando por lá. E o Inter procurou o Marcelo Groi falando sobre se existia alguma possibilidade de ele vir para o Internacional. Era um goleiro que poderia vir sem custos, ninguém discute a habilidade do Marcelo Groi, é um baita de um goleiro em relação aos goleiros, por exemplo, como reservas que o Inter tem. Mas ficou o Inter, soube do próprio agente que, devido à história que ele tem com o Grêmio, e até para ele não se queimar com a torcida do Grêmio, nesse momento ele não teria interesse em vir para o Internacional, mas é um goleiro que o Inter tem na mira, é um goleiro que o Inter pensou, o nome do Marcelo Groi, o Inter que segue interessado na busca por um goleiro brasileiro, até porque o Inter não pode mais contratar jogadores estrangeiros, na verdade pode, mas seria um baita de um problema relacionar mais um estrangeiro. Então o goleiro que o Inter procura, assim como o lateral esquerdo, que é uma outra posição que está na pauta do Inter, ainda mais depois daquele lance do René, são posições onde o Inter espera trazer os jogadores brasileiros em função da taxa de estrangeiros do Inter, que já está bem alta, tá bom? Mas, inclusive, deixa nos comentários qual goleiro que tu contrataria para o Internacional. Por exemplo, o nome do Marcelo Groi seria um bom nome? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber a tua opinião. Mas o Inter que tem ainda até o dia 7 de março, fechamento da janela de transferências, são exatamente 10 dias, hoje é dia 26, são 10 dias para o fechamento da janela de transferências, o Inter que ainda está em 3 negociações, um goleiro, um lateral esquerdo e também a negociação com o Thiago Maia, que ainda não está descartado, além, óbvio, da liberação por parte do Rafael Santos Borré, onde ontem o próprio dirigente do Werder Bremen, o Clemens Fritz, falou de maneira aberta sobre a real possibilidade e uma reunião que vai acontecer para definir a situação do colombiano. Informação que tem aqui de Porto Alegre, do Jairo Vinca, que o jogador será liberado pela equipe alemã. E o próprio Inter, dentro dos bastidores, tem ampla convicção que isso vai acontecer antes do dia 7 de março. Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Deixa o teu gostei, volto logo mais com as informações. Grande abraço, valeu, falou e foi!